Quer saber como planejar sua semana para fazer ela render 10 vezes mais e nunca mais ter problema com urgência? No vídeo de hoje eu vou te mostrar como eu faço a minha e como é que você pode fazer a sua. Para eu fazer um planejamento semanal, eu preciso de fundamentalmente duas coisas. Eu preciso do meu calendário e eu preciso do meu aplicativo de tarefas. No meu calendário eu vou entender quais são as coisas que vão rolar nas próximas 2 semanas para eu ter certeza de que eu aloquei coisas importantes aqui e não vou ter nenhum problema com imprevistos. Então, normalmente eu vou fazer isso aqui no sábado, mas como eu estou gravando esse vídeo para você, você vai notar que eu estou num outro lugar aqui, porque isso aqui é parte do meu processo de entrega. Então, aqui no meu calendário você vai notar que eu tenho blocos para todas as coisas. Eu tenho blocos padrões, em que são os horários em que eu vou fazer as coisas, mas eu tenho também outros blocos que caem em cima, que são reuniões. Então, aqui do CBTD, por exemplo, em que eu tenho reunião com os patrocinadores e expositores, aqui eu vou apresentar minha mentoria para um cliente e assim sucessivamente. E aí, o que eu vou olhar? Eu vou olhar na minha próxima semana, nas próximas 2, se tem alguma coisa importante. Então, se eu tivesse aqui no sábado, eu ia olhar para a semana aqui do dia 11, então aqui tá tudo beleza, não tem nada particularmente fora do normal, alguns eventos. No sábado, eu tenho uma imersão, então isso aqui é algo para eu ter no meu radar. E na semana seguinte, aqui, pô, tudo certo, tudo tranquilo. Então, eu sei que não tem nada muito fora do comum nessas próximas 2 semanas. Isso é importante porque se eu tivesse alguma coisa na segunda-feira, eu tô aqui, por exemplo, aqui no sábado dia 16, eu tenho alguma coisa na segunda-feira aqui dia 18, eu já vou ferrar meu fim de semana. Então, se eu tenho algo importante vindo e por acaso não está planejado, isso seria a hora de tomar presença para isso. Então, olhando para o meu calendário, tudo certo, nada fora do normal. Quando eu vou olhar para o meu aplicativo de tarefas, o que eu vou olhar? Eu vou olhar em primeiro lugar as tarefas do dia, que por acaso não foram feitas, as coisas no meu inbox que não estão filtradas, que eu preciso resolver, e as minhas atividades da semana. Então, se por algum acaso que eu comecei meu dia agora, ainda vou fazer todas essas coisas ao longo do meu dia, follow-ups e tudo mais, essas são as coisas que eu vou desenrolar, e aqui são as minhas atividades variadas. Então, essas atividades, elas são coisas diferentes. Então, por exemplo, esse aqui, Fu He Hui, é um restaurante na China, que tem o selo Michelin, que faz um menu degustação vegetariano. Eu sou vegetariano, eu achei isso aqui incrível e eu quero deixar isso aqui dentro da minha parte de projetos. Então, isso aqui vai para minha lista depois, não tem nada muito específico aqui. Então, para a parte de restaurantes, normalmente eu jogaria para cá, para minha parte de restaurantes aqui, e assim eu vou limpando. Então, no meu processo semanal, eu vou zerar isso aqui tudo, não vai sobrar nada aqui dentro. Nas coisas do dia, elas também são zeradas. E nas minhas atividades da semana, que são essas aqui, elas também serão zeradas. Todas essas são coisas que eu preciso terminar de fazer. Então, este é o passo número 1. Eu repassei por tudo para ter certeza de que as coisas estão nos seus devidos lugares e nada se perdeu. Fase número 3. A gente vai olhar agora para os nossos objetivos, metas e projetos. Então, dentro dos meus objetivos, eu vou olhar, cara, o que eu tenho no meu mês, o que eu tenho no meu Q2, o que eu tenho na minha semana. Então, Q2 é o segundo trimestre, o primeiro mês do segundo trimestre, que já acabou, na verdade. Então, agora a gente está entrando em maio. Então, esse aqui é o momento para eu ver se eu preciso ajustar alguma coisa. No caso, isso aqui não está resolvido. Eu não cheguei a bater os KPIs que eu tinha definido para M1, então, eu vou rolar esse objetivo para EB2. Isso aqui precisa estar fechado até o final do trimestre, então esse aqui é o momento que eu vou olhar para, putz, tá tudo certo, não está tudo certo. Dentro da minha semana, eu preciso fazer 2 vendas de mentoria, 2 vendas de assistente pessoal, rolou uma venda de mentoria e eu tô com 2 vendas engatilhadas para fechar, então por enquanto tá dentro do processo, aqui tá ok, não tem nada muito fora do que deveria estar. E agora eu vou olhar para os meus projetos. Putz, tem alguma coisa dos meus projetos que eu preciso trazer para essa semana? Aí eu vou olhar, cara, então lista de compras, assistente pessoal. Poxa, eu preciso passar para ela um processo para fazer isso aqui. Então isso aqui eu simplesmente vou jogar minha tag da semana e quando eu escrever semana, isso aqui já vai aparecer aqui dentro, tá vendo? Lista de compras, assistente pessoal. Então eu vou passar por todos os meus projetos. Eu vou passar também por todas as minhas áreas, que são as coisas importantes, por todos os meus sistemas e assim vai. No final, o que eu vou ter? Eu vou ter uma lista desta aqui, em que eu vou ter a minha semana com todas as atividades, e agora eu vou bater. Quando que eu vou fazer essas coisas aqui dentro da minha semana? Eu tenho blocos específicos para cada coisa, então essas coisas deveriam se conversar. E aí, com base nisso aqui, eu defino o que são as prioridades da semana, se tem alguma coisa que não é, e, cara, simples assim, você tem uma forma de manter a sua semana funcionando. Então, repassando uma vez mais,
você vai olhar primeiro para o seu calendário, fazer os ajustes aqui de blocos, de qualquer coisa. E nesse momento, se eu tivesse me dado conta de que tinha algum problema, talvez eu teria que rever isso aqui. Poxa, essa semana que vai vir agora, por exemplo, aqui eu vou estar na Mafra, aqui num evento. Cara, talvez faça sentido para eu bater a minha meta aqui, para ajustar, eu vou precisar colocar um pouco mais de tempo. Eu vou pegar essa parte aqui de reuniões de estudos, eu vou tirar as reuniões daqui e vou fazer uma outra coisa. Não, isso aqui tá legal, vamos deixar esse bloco aqui, eu preciso dar um IA, porque agora eu tô usando o Claude tem algumas diferenças importantes, vamos mexer no bloco de prospecção ativa, no que eu vou mexer, no que eu vou calibrar para as coisas estarem funcionando bem. E aí as coisas se casam. Mas o que é importante nessa história toda, caso você não tenha percebido isso ainda? Você precisa ter um calendário em que as suas coisas estão mais ou menos definidas, quando que elas vão ser feitas. Você precisa ter um sistema que te permita filtrar coisas que vão entrando na sua vida para você não se perder, elas não virarem urgências e te atravessarem. Você precisa ter uma clareza do que você vai fazer no dia, na sua semana, e um lugar em que essas coisas vão estabelecidas. Porque, sendo assim, você vai conseguir ter muito mais tranquilidade para não se perder com as urgências, porque as coisas importantes estão sendo feitas nos momentos certos. E assim, você vai ter muito mais capacidade de, na hora que as coisas começarem a funcionar, você ter previsibilidade. O seu dia, você vai terminar o dia com aquela sensação de, cara, fiz o que eu tinha que fazer, hoje foi um bom dia, eu avancei na direção do que eu estava buscando e tudo isso vai se dar em função das suas metas. Porque as suas metas é o que direcionam o processo. Eu gosto de dizer que metas moldam a estratégia. Se eu tenho uma meta de faturar 10 milhões esse ano, isso vai me levar para certos caminhos, para certas decisões que se eu tivesse uma meta de faturar 1 milhão no ano, seriam diferentes. São diferentes esforços, energias, pessoas, contratações, fluxo de caixa, tudo isso será diferente. Então, o meu planejamento começou quando no início do ano eu decidi, cara, o que eu quero para minha vida este ano? Eu quero este objetivo aqui, o meu objetivo macro do ano. Aí eu desdobro nos meus objetivos trimestrais, porque não necessariamente eu tenho clareza do caminho inteiro. Às vezes eu preciso ter o primeiro pedaço. Qual que é o primeiro pedaço que eu vou ter? E aí eu defini as minhas metas do trimestre. E com isso eu defini as minhas metas do mês. E com isso eu defini as minhas metas da semana. E aí eu vou acompanhando a minha execução nos outros sistemas. Então, apesar de eu não ter te mostrado aqui, eu tenho, por exemplo, o meu funil de vendas em que eu vou acompanhar a minha performance comercial. E nesse funil eu vou bater os números. Eu fiz o que eu tinha que fazer para ter o meu resultado da semana? Eu sei que sim, porque eu olhei ele mais cedo, eu olhei ele ontem também, eu olho todos os dias, então eu sei como é que eu tô. Mas se você não tivesse, isso aqui estaria fazendo falta, você precisaria olhar para lá. Então assim, não se trata tanto do seu aplicativo X ou Y, se trata de, para você atingir o objetivo que você quer, quais são as ferramentas que você precisa ter, que fundamentalmente é o calendário, o aplicativo de tarefas e alguma coisa para acompanhar a sua execução, se a gente está falando de vendas, por exemplo, ou de fluxo de caixa, a gente está falando de dinheiro, por exemplo. E aqui você bate o resultado. E com base no seu resultado, você vai ajustar o seu esforço da semana, do mês e por aí vai. Mas é claro que é muito mais difícil fazer isso se o seu sistema de tarefas não está organizado. Se você tem uma lista com 170 itens e você não consegue priorizar eles, é muito mais difícil de fazer as coisas funcionarem de forma adequada. E se você quer saber como é que você faz para organizar o seu aplicativo de tarefas, que nem eu fiz aqui, independentemente de qual você use, dá uma olhada nesse vídeo aqui, que eu vou te explicar.